Eu acabei de assistir um filme bem interessante chamado Os Vampiros que se Mudam. É um filme que eu achava e acreditava que era uma paranoia na minha cabeça, mas na verdade, não era. E pior que esse filme existe. E acabei assistindo e pensei, mano, vou fazer uma análise para esse canal aqui. Vamos começar, né? Pra quem não conhece esse filme é uma paródia do Crepúsculo, que tira muita onda e fica zoando o filme Crepúsculo. É bem óbvio, né? Mas o que ele vai fazer, hein? Comer rabo de curioso. A história já conta na onde o Eduardo ia se expor pra poder ser morto pelos vampirão lá, os vampiros mestre ou algo do tipo. Mas como o filme é muito de zoeira, ele está com uma bola de discoteca. E por alguma razão, a Bella, que aqui é um pouquinho mais carismática comparada à versão dela, a original, ela dá um salto que, pelo amor de Deus, que salto é esse? E pior que a nem é vampira, ela é. E aparece outro vampiro lá que acaba querendo dar uma dentada dela com um dentinho bem esquisitão. PS, aqui também tem bastante referência de filmes, como esse aqui, que é referência numa série do True Blood, que é uma série bem interessante. Depois desse evento, começa a contar a história do início, onde começa, que é ela chegando na cidade. A cidade já é meio que bem óbvia que tá cheio de vampiro. Não tem um vampiro bem ali do nada se alimentando, ninguém liga. E não sendo suficiente, ainda mostra vários comércios de vampiro, onde tem pra limpar os dentinhos deles. Até tem mendigo pedindo sangue de esmola. Onde ele leva ela para o quarto, e o quarto dela tá como ela saiu. Um berço de bebê, e ainda por cima ele trata ela como uma bebê e leva para o lado de fora para ver os amigos no colo. Ele realmente vê ela como uma bebê. E aqui aparece a versão do Jake, que aliás, eles nem escondem também que ele é um lobisomem. Onde ele fica fazendo algumas referências e posições de lobo mau. Engraçado que ela vai pra escola e quando chega lá já é recebida no bullying. Maneiras, tá comprando na seção masculina? Dá um tempo pra ela. Eu também usava isso quando eu era virgem. Acaba conhecendo seu primeiro amigo, que é um japonês traficante, onde mostra toda a mercadoria, incluindo ogros. Depois aparece essa ruiva, que também é uma amiga falsa dela, que aliás, essa é a Jessie do As Visões da Wave. Tem uma história bem cabulosa, a história da vida dela. Se quiser eu faço um vídeo falando da história da vida dela, porque é bem cabulosa mesmo. Até para fazer um filme de terceiro como esse, ela deve estar precisando de dinheiro. E conhecendo seus amigos, ela também conhece os alunos que são os populares, que são a família pálida. Eu gosto de chamar assim porque todo mundo aí é pálido. Só que ela acaba se interessando por que é o Eduardo. E eles dois começam a se encarar, a se ver e tudo mais. Até tanto que a Jessie acaba percebendo que as duas se gostam. Mas o engraçado aqui é que quando ela vai passar, ele começa a sentir o cheiro e meio que ele tenta evitar sentir o cheiro dela. Ela meio que pensa que ela tá fedendo. E pelo visto tá, porque ele usa até roupa de proteção. E depois ele explica que ela tá cheirando atum. Sério que ele fez isso tudo por causa de atum? Mas os dois acabam conversando e parece que começa a rolar um tchan aqui no meio da história. E na hora de quando ela tá indo embora, acaba que acontece aquele acidente que também acontece no crack. Só que aqui muda que ele bota uma pessoa na frente, de vez ele parar o carro com as mãos. E sério, o cara ainda fala, maldita amor, adolescente. Mano, essa cena foi engraçada. E com isso, ela chega em casa, onde ela começa a sonhar com o Eduardo. E ele aparece lá na frente, que na verdade, ele estava na frente. Como ele entrou na casa, invadiu a casa e ficou lá só assistindo e ela lá de boa. E ela começa a ter várias coisas que eu não quero comer dessa não. Na onde ela começa a ter sonâmbulo, começa a fazer a maior birra, bagunça e tudo mais. Ele até acaba querendo beijar ela, mas dá um pedido na cara dele e ele meio que cai lá de fora. E assim ele fala, quem é o Eduardo? E durante a escola, ela meio que já quer falar com ele e tudo mais. E assim eles conversam e eles vão para um local totalmente duvidoso, no meio do nada, no meio da floresta. Onde ele podia simplesmente devorar ela ali. E sim, ele acaba falando, você sabe o que eu sou e você deve falar o que eu sou. E ela fala, ele é o Jonas Brody. Sério, ela fala isso. Você é o Jonas Brody. Ele fala, não, eu não sou o Jonas Brody. Eu sei o que você é. Fala. Bem alto. Fala. Jonas Brother. Isso aí. Espera o quê? Depois ele confessa que ele é um vampirão e não é um cara bom, é um cara mau, que ela não deve chegar perto, e é um assassino, e pega uma arma e atira na Alice, o País das Maravilhas.
Eu sou um assassino. Mas mesmo assim eles acabam se acertando e ela quer assumir ele mesmo assim. E os dois acabam meio que se assumindo. E com isso, eles acabam ficando na casa deles, na onde eles vão ficar, dar uns pega. Só que a Bella está com fogo no rabo e o Eduardo não tá tipo igual um vigião. Tanto que quando ela beija ele fica... Foi meu primeiro beijo. Isso foi incrível. Sério, ele fica igual uma criança. Mas o Eduardo fala que não está pronto. Então ela meio que quer abusar do Eduardo, pegar ele a pulso. E depois ela tira a roupa com uma roupa bem masoquista. E tenta meio que abusar do Eduardo. Só que o Eduardo fala que não, ele vai machucar ela. E meio que ele acaba machucando ela de qualquer jeito. Porque ele joga ela pra cima e depois ela cai. E ele faz uma promessa que não vai machucar ela. Mas mesmo assim uma antena acaba caindo nela e aproxima um monte de tijolo. Ele disse que ia partir de agora, né? Depois disso, ele leva pra conhecer a família dele. Que, aliás, é o que família maluca. Não, eles falam que não vai fazer mal a ela. Mesmo ela sabendo a identidade de cada um ali, de que tudo ali chupa sangue. Mas tem um ali que é fora de controle, é pior entre todos ali. Tanto que ele acaba machucando o dedo e acaba saindo 1 quilo de sangue, 1 quilo mesmo, até derrama um monte na taça. E todos ali, sem exceção, todos atacam ela. E os que atacam ele acaba usando um entregador ali que acaba chegando na hora e dá pra alimentar eles e acaba fugindo com a Bella. Depois disso ele vê que não tem muita escolha, acaba terminando com ela, na hora não tem mais certo como dar certo o namoro deles dois. Só que eu esqueci de te falar a introdução dos assassinos. Esqueci de falar deles. Os assassinos que acabam matando um pescador, que na verdade esse pescador é o ator que fez o Feiticeiro The Wave Prey, por incrível que pareça, ele deve também estar com problema de grana para fazer o filme de terceiro, acaba sendo morto por esses 3 pastelão. E assim meio que tá rolando a investigação do pai da Bella, que acredita que é os canadenses que fez isso, não sei porquê. E eles aparecem naquele momento que a Bella ficou berrando, ela começa a berrar, tipo, eu quero o Eduardo, tá igual uma criança pedindo doce. E esses 3 acabam aparecendo na hora, que não ia comer ela. Na literal mesmo, eles iam beber o sangue dela. Só que o Eduardo aparece e consegue eliminar o branquinho, que é um mais galeguinho. Só que os outros 2 acabam correndo e fugindo. Então o Eduardo acaba meio que se separando da Bella e a Bella fica com o sintoma de querer suicídio. Só que ela tá conversando com o Jake quando tá fazendo a moto dela, construindo a moto dela. Só que o Jake tira a camisa do nada e tá cheio de pelo com vários peitos ali, de cachorro. Mano do céu, que feio. Mas a Bella, com o seu complexo de suicídio, ela meio que acaba cotando o freio da moto, pegando reto com a moto, já com o objetivo de fazer o posto de viver. Só que ela acaba caindo e não acaba só se machucando levemente. Mas aparece um vampirão moreno que queria se alimentar dela e o lobão lá acaba protegendo ela. E assim ele vira um chihuahua. Exatamente, o coitado virou um chihuahua. Só isso? Só que ele não tava sozinho, ele parece com um monte de traveco dançando e depois meio que acaba estraçaiando ele e o Eduardo acaba se destransformando e virando esse cara saradão aqui, que é o Dick que todo mundo conhece. Enquanto isso, o Eduardo está em um apartamento no Nova York, triste comendo sorvete. Até aparecer a irmã dele falando que a Bella cometeu o posto de viver e morreu. Ele acaba não acreditando, porém ele liga para ela, onde estava o Dick lá conversando com ela e ele acaba atendendo no telefone, dizendo que o pai dela foi pro enterro, que não é de outra pessoa que foi pro enterro. Só que ele acaba achando que foi da Bella e assim ele meio que quer cometer o posto de viver também. Aí ele acaba decidindo a se expor à luz do sol para poder os outros vampiros matar ele. Não sei porque só não ficou uma estaca no coração, mas beleza. E com isso, ele acaba tendo que se expor lá no meio do povo. Ele vai se expor. Na onda a Bella acaba tentando impedir ele. Ela chega lá tentando impedir, faz aquela bagunça que acontece lá no começo do episódio que eu falei pra vocês. Não parece aquele vampirão lá com dente, mas ele acaba trepassando e caindo numa placa. E o Eduardo acaba sendo não descoberto porque literalmente a luz do sol é cobrida por uma nuvem preta. E assim meio que ele não foi exposto. Mesmo assim todo mundo viu a bunda dele e começa a rir porque a bunda dele é seca e bunda de velho. E todo mundo ri da cara dele. Ou da aparência dele, não sei.
E o mais engraçado é que ele fica de 4 e todo mundo fica, ai que nojo. Depois disso ele acaba se arrumando e lutando contra os vampiros lá. Só que acaba que eles ficam brigando aqui, ali, lá, e não dá em nada essa bexiga, porque literalmente eles iam fazer ela beber o sangue da Bella para se transformar a Bella em vampira. Caso não, eles dois iam morrer. Só que o vampirão lá acaba sendo escolhido pela rainha do baile. E ele fica feliz e acaba deixando pra lá, pelo menos temporariamente. Lá na frente ele fala, ó, eu quero que você transforme a Bella. E ele acaba transformando a Bella. Nanda aparece uma fã do Crepúsculo e atingindo a cabeça do Eduardo com um taco de beisebol cheio de prego. E no fim veio o pós-crédito que a Bella se transformou em um vampiro e atacou a fã de Crepúsculo. Amo Bella. Equipe do Jacob!